Quero voltar ao primeiro amor. Quero queimar como da primeira vez. Acende o fogo em mim. Me toca de novo, Deus. Quero voltar ao primeiro amor. Quero queimar como da primeira vez. Acende o fogo em mim. Me toca de novo, Deus. Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Bom, é o seguinte, qual é o maior inimigo que nós estamos enfrentando? Contra o que realmente nós estamos lutando? Do que se trata tudo isso que estamos vivendo desde 2020 até agora? Como cristãos, como servo de Deus, como pessoas do bem, nós podemos vencer tudo isso? Qual é a grande estratégia? E o que Deus tem para mim no meio disso tudo? Eu quero compartilhar com você história, dados, estatística, mensagem, que eu tenho certeza que unindo essas coisas, você vai terminar esse vídeo muito mais forte e muito mais encorajado, né? Desperto e disposto a enfrentar o que está por vir e o que está diante de você. Essa mensagem é muito especial. Bom, olhando as estatísticas, você consegue perceber que o maior medo da humanidade, né, não é o CVD, não é esse patógeno que tem bagunçado, dizimado tantas vidas. O maior medo das pessoas, as mulheres, a pesquisa feita em São Paulo, entre homens e mulheres, a própria pesquisa destaca que as mulheres têm mais medos, né? Umas têm medo de barata, outros têm medo de outro tipo de animal. Os homens já dizem, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo algum, eu só tenho medo de assalto, eu só tenho medo de morte, etc. Mas, via de regra, no primeiro ranking ali, na primeira posição, qual é o grande medo do paulistano? E essa pesquisa feita em várias capitais, o grande medo das pessoas é a morte. Eu destaquei para você colocando uma informação aí, inclusive da pesquisa feita com os paulistanos, homens e mulheres. O grande medo é da morte. Sun Tzu disse na Arte da Guerra uma frase muito especial. E ele disse o seguinte, a suprema arte da guerra é vencer o inimigo sem lutar. Olha, se você puder agora, 3 segundinhos, deixa o seu joinha, se inscreve, toca o sininho, é muito importante, você me ajuda a recomendar esse vídeo para todo mundo. Vai lá! Meu muito obrigado, eu te agradeço, foi muito importante. Vamos seguir. É muito interessante quando a gente analisa as pessoas que conseguiram se desafiar, a ponto de desafiar até a morte, daquilo que era a morte, do que era impossível. E eles desafiaram e foram vencedores. Eu lembro de muitas histórias bíblicas de pessoas que foram encorajadas a lutar contra a morte que estava diante dela. Inimigos superiores, mais armados, poderosos, uma fornalha ardente, muitos homens de Deus, um leão, um urso, um gigante, e eles se desafiaram. Gideão se desafiou. Muitos homens se desafiaram diante de inimigos que ofereceriam um risco de morte muito claro. E eles, cheios do Espírito de Deus, que os encoraja a vencer todos os inimigos, e o principal inimigo, que é a morte, eles foram vitoriosos. A grande estratégia das trevas é fazer com que você fique confinado à sua zona de conforto, ao seu espaço de conforto, à sua caixa do está tudo bem. Aqui é a minha linha de segurança, daqui eu não passo. Sinceramente, eu não falo daquele medo que preserva a sua vida. O medo é o medo útil para a vida, né? Eu não vou pular dessa ponte porque eu sei que eu vou morrer. Eu não falo desse medo. Não tentarás o Senhor teu Deus, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Não é disso que eu me refiro. Eu falo das pessoas que ficam naquele quadrado da zona de conforto e não se desafiam. E essas pessoas estão sendo doutrinadas, porque o medo é o grande instrumento, seja das trevas ou da elite mundial, que é impulsionada pelo espírito do maligno para confinar as pessoas o medo, e principalmente os servos de Deus que podem fazer a diferença nesse mundo. Um vídeo recente eu falei sobre o poder da luz rompendo as trevas, pois se você baixar
a intensidade da luz da sua vida, as trevas se sobrepõem e se destacam. Nós precisamos brilhar. Esse vídeo é bem interessante. E olha aqui para ilustrar ainda mais e citar para vocês vários versículos bíblicos e fortalecer a sua fé no final dessa mensagem. Olha uma história que eu vou colocar para você agora e eu tenho certeza que você vai achar hilária, se você não viu ainda. É de uma ex-enfermeira que comemorou 100 anos. Fez o aniversário de 100 anos, ex-enfermeira que lutou na Segunda Grande Guerra Mundial. Já é uma heroína, né? Já venceu o medo da guerra, etc. Ela sobreviveu, uma sobrevivente. Ela lutou na Segunda Grande Guerra Mundial, dando assistência aos soldados, e ela sobreviveu. E no seu aniversário de 100 anos, ela decidiu romper o seu maior medo. Segundo ela, o seu grande medo era pular de paraquedas. Então, ela decidiu se desafiar. Tá aí a matéria do Pleno News, que diz assim: aos 100 anos, ex-enfermeira que serviu na Segunda Grande Guerra Mundial, pula de paraquedas. E ela desceu dizendo: ok, ufa, eu venci. Não tenho mais esse medo. Agora eu não quero nunca mais pular de paraquedas. Mas ela se desafiou. Imagina, 100 anos, o coração já não é a mesma coisa, né? Não está mais queimando aquele óleo 20. Já rodou bastante esse motor. Ainda assim, ela se desafiou. E eu, lendo essa matéria, eu falei, uau, se encaixa perfeitamente nisso que eu quero comentar. A grande arma do inimigo é tentar vencer essa guerra sem lutar conosco diretamente. É só lançar os seus dardos inflamados do medo. É justamente ficar despertando na humanidade um medo, um estado permanente, constante de medo, a fim de que a igreja não saia, a fim de que nós não enfrentemos a realidade, a fim de que fiquemos confinados a um espaço, né, de zona de segurança. E o Senhor está nos convidando a nos enchermos do Espírito Santo. O Senhor está nos convidando a mergulharmos em uma essência poderosa. Por isso que eu comecei cantando essa música, essa minha música com você, sobre o primeiro amor. Essa música se chama Chama Violenta, que é o amor de Deus em nós, nos queima como uma chama violenta e dizima e leva embora o medo, queima o medo, queima as inseguranças, destrói o medo, destrói as inseguranças. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Olha aqui um trechinho do vídeo dela saltando de paraquedas, de você ver como é sensacional isso, ó. Ela pulando, ela se desafiando, uma senhora de 100 anos de idade, o seu aniversário, não, eu quero um bolo, eu quero algumas guloseimas, né? Eu quero fazer um bingo com as minhas amigas, jogar um carteado, e tá ela ali, ó, quase voando a perereca, ó, quase voando a dentadura, né? E tá ali, ó, pulando, uhul, vai embora a vovó, dá uma lição nos garotos, nos mais novos. E é muito interessante nisso, porque eu lembro quando eu fui gravar o videoclipe de uma música, que é Ousado Amor, sabe? Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu gravei essa música, e o videoclipe eu fiz pulando de asa delta. Eu morria de medo de asa delta. E a minha esposa que me desafiou falou assim: se você quer falar de um amor ousado, faça algo ousado, que você tem muito medo. E nós estávamos passando ali no pé do Cristo Redentor. Ela falou, ó, porque eu desafio você a pular de asa delta. Eu falei, então, para provar que o amor de Deus é ousado, eu vou lá. Eu confesso a vocês que até o meu pé saltar da rampa, sair da rampa do solo firme, eu estava me borrando de medo. Mas depois que eu pulei, aquela visão, a sensação de liberdade, a sensação de fluidez, uau, você está literalmente nas mãos do Criador ali, nada mais, é você e Ele. A sensação é incrível. E foi tremendo. E vendo essa senhora de 100 anos, porque na tenra idade, idade mais avançada, os velhos não sonham mais, os velhos não se arriscam, porque já se arriscaram na juventude, já assumiram o risco na juventude. E na velhice, eles se acalmam, não assumem mais os riscos, não fazem grandes investimentos, não têm sonhos. Mas olha o que a Bíblia diz, inclusive, quando uma pessoa está em intimidade com o Espírito Santo e ela recebe uma porção nova, ela recebe uma chuva nova sobre a sua cabeça, ela recebe uma visitação do Senhor. Quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, até os velhos passam a sonhar. Olha o que a Bíblia diz em Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões.
O que a Bíblia está dizendo? Os jovens que tiveram a sua perspectiva de futuro, os jovens que não tinham mais intimidade, portanto não tinham uma visão sobre o futuro, uma palavra revelada sobre o futuro, passarão a terão sua visão desobstruída. Os mais velhos que não sonham mais, que não assumem mais o risco, eu vou inverter essa lógica. Eu darei sonhos, não aos jovens, eu darei sonhos aos velhos. E é isso que o Senhor faz. Eu peguei o exemplo dessa senhora de 100 anos que lutou, sobreviveu a uma guerra e decidiu pular de paraquedas para te dizer: desafie-se, vença esse medo. A grande estratégia do inimigo, a grande estratégia do sistema mundial, a grande estratégia da elite mundial é confinar você ao medo, é tornar você um refém do medo, porque se você tiver medo, você não luta. Lembra do que eu citei para você de Sun Tzu? A suprema arte da guerra é vencer o inimigo sem lutar. E o que nós estamos vendo é uma grande engenharia social, mas a igreja, ela tem uma percepção do que acontece no mundo por uma perspectiva bíblica. E essa perspectiva bíblica é por causa do Espírito Santo que o encheu. Olha o que a Bíblia diz sobre medo. Eu separei para você alguns versículos. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 35, versículo 4: diga aos que têm o coração temeroso, sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Ele virá com vingança, com retribuição divina. Ele virá para salvá-los. Olha o que diz Salmos 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, e ele me livrou de todos os meus medos. Josué, capítulo 1, versículo 9. Eu não te ordenei, Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você onde quer que você vá. O que mais a Bíblia diz sobre o medo? Mateus capítulo 6, versículo 34, diz assim: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem problemas suficientes. Não tenha medo do amanhã. O que mais a Bíblia diz? Salmo 23, versículo 4, tão conhecido: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo do mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Salmo 94, versículo 19: quando a ansiedade era grande dentro de mim, seu consolo me trouxe alegria. O que mais a Bíblia diz para você nesse momento? O verdadeiro amor, que é o amor de Cristo, que já reina no seu coração. O trono dele está aí, dentro de você. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Desafie-se. Não seja doutrinado pelo medo. A grande arma das trevas, a grande arma do mundo, a grande arma para te travar e vencer essa batalha sem que você lute nela, é o medo. Se desafie. Tenha coragem. Que venha uma porção nova do Espírito Santo sobre a sua vida. Uma porção de capacitação, de autoridade, de intrepidez, de ousadia para vencer toda e qualquer barreira que estão colocando, ou você mesmo está colocando diante de você. Muitas vezes não é o inimigo, é você mesmo. O grande inimigo é o seu homem interior, é essa pessoa que diz para você dentro de você mesmo: não vá, não vale a pena, não se arrisque. Para que se arriscar agora? Para que ousar agora? O Senhor está te convidando. Até onde você enxergar, eu sou capaz de fazer se manifestar na sua vida. Acredite, sonhe, viva algo poderoso nesse tempo. Encha esse mundo de esperança, vencendo primeiro os medos que estão dentro de você, te limitando até hoje, e vencendo os medos que querem impor a você, a sua família, à igreja, ao povo de Deus, ao mundo. Você pode fazer a diferença. Rompa todos os seus medos. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Tchau, tchau.